Oi, oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Mentoria. Cafezinho já está aqui. E você que está chegando para essa reprise, se prepara para conhecer a Letícia SCH, porque hoje nós vamos falar sobre sobre marketing pessoal, sobre como a sua imagem pode ou não te ajudar a vender. E esse assunto vai render, esse assunto sempre rende, porque existem alguns pontos que às vezes a gente não dá muita moral, às vezes a gente acha que não é tão importante. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Letícia já está chegando aqui e ela é fundadora e diretora criativa da SCH, é terapeuta de imagem. Gente, vocês vão pirar com todo o assunto que a gente tem aqui hoje. Eu já fiz um roteirinho aqui para não me perder e ela já vai chegar aqui para a gente falar sobre isso. E eu quero que você me conta, você já percebeu ou como é para você essa história de quando você vê alguém bem arrumada, bem arrumado, isso reflete em você de maneira positiva, de maneira negativa, isso te atrai, isso te reprime, isso você olha talvez para outras mulheres e fala, nossa, que exagero, ou você fala, uau, que linda. Como que isso reflete para você, essa imagem pessoal, principalmente para nós mulheres, de outras mulheres? Você costuma olhar para isso de maneira estratégica? Bom dia, Cássia, empreendedora Ouros, seja bem-vinda. Creuza, querida, direto de Cuiabrasa, está aqui com a gente também. Já clica nesse aviãozinho aqui e manda essa live para mais pessoas que precisam entender de uma vez por todas sobre o poder da imagem, da imagem pessoal, de que isso também é marketing. Muitas vezes não adianta você vir aqui comigo aprender todas as técnicas do Instagram, saber como postar, como, quando, onde, o que fazer, mas na hora que você resolve aparecer, você aparece desalinhada, você aparece comunicando algo que não reflete a profissional que você é, ou aparece até de forma distorcida, onde você posta uma coisa e é outra, sabe? Enfim, são várias as nuances que tem nesse assunto de hoje. A gente vai trazer de uma forma compilada e os melhores e principais pontos para você trabalhar esse marketing pessoal de maneira estratégica. Letícia já chegou por aqui, vou convidar ela para dividir a teste aqui com a gente. Bom dia, Samuca. Ai, olha só, gente. Olha o brilho dessa mulher. Vamos lá. Bom dia, Letícia. Que delícia hoje tomar um café da manhã contigo. O cafezinho já está aqui. O meu também. Que delícia. O meu é um parquinho, né? Uma xícara. Um baldinho de café para acompanhar a nossa live. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Que prazer estar aqui com você e com o seu público. É uma honra dividir a tela aqui contigo, Lê, e trazer esse assunto, que é um assunto que muitas vezes a gente não dá assim tanta moral, tanta importância num primeiro momento, porque às vezes a gente tem até dificuldade de entender essa história de, como assim minha imagem? Não, eu sou ótima, eu vendo um serviço maravilhoso, meu produto é muito bom, então o que eu preciso é isso, eu tenho que olhar para a minha empresa. Mas será que é bem assim, Lê? Antes da gente começar mesmo, de fato, esse assunto, quero que você se apresente. Eu já falei aqui que você, né, é a diretora criativa, fundadora da SCH, que é terapeuta de imagem, e vamos explicar um pouquinho mais quem é você para esse público que está chegando e está chegando. Mandem aviãozinho aí para mais quem chegar aqui As também. meninas Creuza, Daiane, maravilhosas. Então, para quem não me conhece, me chamo Letícia e fundei uma marca que se chama SCH. A SCH tem 4 anos e alguma coisinha. E ela é fruto de algo que sempre
palpitou no meu coração e que eu fui me dando conta aos poucos. Então, de formação, sou advogada, assim como a Rafa, fiz aí uma transição de carreira que não estava nem tanto planejada, né? Eu brinco que hoje eu concluo que eu fui ser advogada muito provavelmente porque já me encantava aquele estereótipo de vestir da advogada. E chegou um dia que eu até me questionei o que eu mais gosto no direito. É esse jeito de se vestir. Olha só. E aí, sempre, desde quando eu era estagiária, os colegas no estágio lá no Ministério Público iam de tênis, de camiseta, e eu já ia de calça social, de camisa, toda me achando. E claro que eu fazia tudo isso intuitivamente, sem conhecimento específico do que a imagem representava, mas eu já tinha consciência de que isso fazia diferença, sabe, Rafa? Até esses dias eu estava lembrando de uma história. Eu fazia atendimento ao público no Ministério Público. E muito comumente as pessoas chegavam e achavam que eu era promotora. Olha. Eu atendia, encaminhava, enfim, eu falava, vou passar por promotor. Mas você não é promotora? Não, não sou. Porque a imagem conecta e comunica. Então, como eu já gostava muito disso, eu advoguei por 12 anos, fui professora universitária por 8, mas sempre essa questão da imagem teve muito ligada comigo. Olha lá, Dai, querida. Oi, Dai, lindona, bom dia. Seja bem-vinda, Dai. Seja bem-vinda. Essa questão da imagem sempre teve muito latente em mim. E aí as alunas de direito sempre comentavam das roupas que eu usava, dos looks que eu montava, as colegas advogadas, minhas colegas de mestrado. E isso ficou de alguma forma até que um belo dia. E eu falava brincando que se um dia eu não desse certo no direito, eu ia montar uma marca de moda. Até que um belo dia... Seria o que, basicamente? Uma moda que eu chamo de meio termo, que não é nem muito senhora e nem muito piriguete. Então eu tinha, como eu moro numa cidade de 45 mil habitantes, eu não encontrava isso aqui. E aí eu mandava fazer muito roupa na costureira. E as roupas que as pessoas mais perguntavam de onde eram justamente essas, que eu tinha mandado fazer, que eu tinha criado. E aí eu brincava com as costureiras, se um dia eu não der certo no direito, eu vou ter uma marca de moda. Mas aí um belo dia na pandemia, quem não, né? Não se pôs a refletir na pandemia. Falei, mas por que situação não der certo? Vamos lá. Só que como eu sempre gostei muito de estudar e de fazer as coisas com propriedade, com quê de autenticidade, com quê de diferencial, eu fui estudar todas essas questões relacionadas à imagem. Porque a roupa é, sim, a maior parte da responsável pela nossa comunicação visual, mas ela é só o topo do iceberg, né, Rafa? Exatamente. Ela só tem o poder de elevar a autoestima, o poder de empoderar, o poder de comunicar aquilo que você precisa, se essa roupa vem acompanhada de um conhecimento por trás, de um autoconhecimento. Então eu fui buscar tudo isso para fazer uma marca com esse diferencial, que não seja simplesmente te jogar uma roupa ali, né? Que já tenha um estudo por trás do quais possibilidades a pessoa vai poder usar aquilo, que coisas ela vai poder comunicar com aquilo. E aí fui estudar tudo isso para montar a SCH. A SCH vem, né? Tem sido um sucesso, graças a Deus. Já fizemos collabs aí com grandes personalidades da internet. Já mudamos a nossa operação para São Paulo, enfim. E nesse processo todo, eu venho me descobrindo que a minha missão é, além de fazer roupas, também mostrar esse poder de cura da imagem. Exatamente. Porque, como a gente estava conversando, né? Pra gente, a imagem tem um poder absurdo de comunicação. Ainda se tem muito forte o mito de que imagem é futilidade. Ainda se tem muito forte, é aquilo que eu digo, né, Rafa? Aquilo que a gente não conhece, a gente despreza. Então, eu percebo que as mulheres usam essa armadura, né? Que, meu produto é bom, meu serviço é bom, e tem que ser bom mesmo, né? A gente brinca que é o mínimo. O produto tem que ser bom, é o mínimo, mas as pessoas muitas vezes olham com olhares tortos ou rejeitam esse poder absoluto que você tem de controlar como as pessoas te percebem, controlar como as pessoas te interpretam e especificamente aqui para o nosso recorte de empreendedoras, controlar com quem você vai se conectar, né? Porque entender o nosso público é cada vez mais fundamental. Lá, Cris, eu amo mais que manga. Entender o nosso público é cada vez mais fundamental para a construção de qualquer marca, de qualquer posicionamento. Exato. Então, nessa jornada toda da SCH, eu continuo estudando todas essas questões
E quando eu me despertei para isso, e no meu laboratório de loja física aqui em Tararé, eu vi o quanto a gente pode mudar a nossa realidade, não só interna, né, de autoestima, quanto a nossa realidade externa, de converter melhor, de conectar com um público diferenciado, com aquele público que você deseja, de ter mais leveza ao se produzir no dia a dia de um jeito mais rápido, mais prático, mais sutil, né? A gente percebe que a imagem, a roupa, inclusive, é responsável pelas memórias que a gente tem de situações, de ambientes. Eu estava agora há pouco conversando com uma amiga e a gente está passando por um processo de consultoria. E ela falou, ela foi num casamento em Itapema nesse final de semana e ela falou para mim: eu quero ir linda, mas eu não quero ser mais uma, né? E é uma coisa que inclusive a gente já conversou sobre. E aí eu montei umas propostas para ela com uns acessórios diferentes, com um vestido que ela mesma falou: eu não daria nada para esse vestido. Porque é um vestido básico, só que é aquele básico que justamente tem uma série de detalhes por trás. É o tecido, é o corte, é a estrutura que a peça cai, é como ela harmoniza as proporções corporais. Então, não é só um vestidinho que aparentemente é aqui, né? Representa. E aí ela foi, voltou e falou pra minha amiga: não tô querendo me achar, mas eu era a mais linda. Ela falou: não sei se eu era. Eu falei: mas isso não interessa. O que interessa é o que você sentiu. Né? Exato. Ela teve esse insight. Ela falou: se eu não tivesse me achando tão linda, a memória que eu ia ter, a percepção que eu ia ter desse evento ia ser totalmente diferente. E aí horrível a gente ir para um lugar onde a gente não está se sentindo bem. Exato. E não está se sentindo confortável com aquilo que vestiu, ou porque não te representa, ou porque tem aquela coisa que tá caindo do lado e que você não consegue se ajeitar. Olá, ou é aquela que a minha coisa... imagem tá desfocada? Tá desfocada para você também aí, Rafa? Tá um pouquinho embaçada. Eu acho que é a internet. Ela tá indo e voltando. Ah, deixa eu colocar no... Melhorou? Agora deu uma travadinha, mas acho que... Aí, agora tá... Pra mim ainda tá um pouquinho embaçada. Melhorou um pouco. Melhorou? Pra mim melhorou um pouco. Uhum. Obrigado por avisar, Creuza. Vai avisando então, conforme aí, se estiver travando, vocês vão avisando a gente aqui nos comentários. E é isso, assim, eu percebo que a gente tem 3 estágios quando a gente vai num evento, principalmente um evento para o qual a gente se programa, para o qual a gente se prepara, que é, ou você está se sentindo mal encolhida, porque está totalmente desconfortável, ou, né, porque está com vergonha, está acanhada de alguma forma com a sua imagem, ou você está ali na sua zona de conforto, que você não está nem se sentindo acanhada, mas você também não está se sentindo alto ou brilhando, e tem esse ponto ápice, que é o que eu acho que é a minha missão na Terra, de levar as pessoas para esse lugar, que é justamente esse feedback que eu tive aí dessa amiga, dessa cliente, de estou me sentindo linda, porque aí sim a gente acessa um outro nível, né, Rafa, de pertencimento, de encorajamento, de energia. Quando você eleva a sua energia, a gente sabe que outras coisas boas acabam acontecendo por atração. Então, a imagem tem todo esse poder, para além de só uma questão física, beleza. Elas estão falando aqui que eu acho que nós duas estamos embaçadas, mas vamos, né? Isso aí, Creus, vamos tentar curtir o conteúdo, porque se for instabilidade da internet, daqui a pouco a gente volta ao normal. Se não voltar, a gente vai ter que tentar sair e abrir de novo. Vamos avisando aqui, porque para mim agora a Letícia melhorou a imagem. Então vamos que os ao vivo, né? O ao vivo tem dessa, né? E, Lê, o que eu acho interessante nisso que a gente, né, se propôs aqui é justamente falar sobre esse marketing pessoal e de como ele é essencial para as empreendedoras, para as pessoas, né, que estão empreendendo, que estão trabalhando, independente de ser empreendedor, de ser CLT. Eu acho que todo mundo tem que fazer esse seu marketing pessoal, de trazer de fortalecer a profissional que você é. Porque eu costumo dizer que, assim como na criação de conteúdo, não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Porque muitas vezes a pessoa não vai se conectar exatamente com o seu produto, com o seu post, mas com quem você é e com o que você representa. Então, eu vejo assim, depois que eu comecei esse processo de conhecer um pouquinho mais da consultoria de imagem, de entender um pouco mais sobre tecido, sobre corte, sobre cor, eu comecei a perceber que, ao invés de olhar para o meu guarda-roupa e dizer, nossa, não tenho roupa, eu comecei a olhar para ele assim,
eita, eu tenho roupa, eu só não sabia usar. Eu só não sabia, eu não entendia o que uma coisa com a outra, qual resultado isso dava, qual a diferença que um acessório, que um brinco poderia agregar dentro do meu look, dentro da imagem que eu gostaria de passar. E é interessante que a gente subestima e às vezes traz esse assunto como futilidade, mas que quando você começa a melhorar, todo mundo começa a reparar. Então, eu lembro que quando eu comecei nesse processo, saí ali, né, da doceria, da cozinha, daquele processo que de fato exigia uma outra Rafa, talvez, para vir para agora. Essa mudança foi gradual, ainda estou em processo, acredito que não sei se a gente um dia vai parar, porque a gente está sempre querendo melhorar, né? Eu acredito que não tem um ponto final, a gente vai estar sempre, né, melhorando isso. E as pessoas vieram perguntar, nossa, Rafa, o que aconteceu? Nossa, o que você fez? E algumas vieram até com aquele sentimento de tipo, nossa, você jogou todo o seu guarda-roupa fora e teve que refazer de novo. Ai, você não gastou demais? Como que é isso? Eu falei, gente, não, pelo contrário. Hoje eu tenho o conhecimento, igual você já falou, ele é libertador. Porque quando a gente conhece, e se conhece, na hora que a gente vai fazer uma compra, a gente compra com mais assertividade, a gente compra melhor, a gente para de sair, né, naquele impulso de comprar, como dizem por aí, a brusinha da promoção, da liquidação só porque tá barato, e você não sabe depois nem como usar. Rafa, porque para analisar qual é o nosso critério de compra sem ter conhecimento é bonito e bom de preço. É esse o critério. Quando, na verdade, isso é o que menos interfere quando você quer aprimorar a imagem, fazer uma imagem que conecta, né? Exato. E não tem nada demais você comprar alguma coisa que tá bonita e que tem um bom preço. Mas tem que comprar com essa consciência de quando você vai usar, porque você vai usar, ou isso aqui não funciona tanto para mim, mas o preço tá legal, então nem que eu use pouco. Mas é essa consciência para não gerar frustração, porque senão você tem mais um fator de frustração lá no seu armário. Você compra justamente, né? A gente compra, não só, a gente não compra uma peça, a gente compra a expectativa do que aquela peça representa, porque a gente vê alguém usando, porque a gente vê alguém em uma situação, e aí você compra a expectativa do que a peça representa, joga ela lá no teu armário e você se frustra ainda mais, porque aí você vê que você não ficou daquele jeito, que você não sentiu aquilo que você achou que ia sentir com a roupa. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa consciência, essa intencionalidade para se vestir, para comprar. Vocês anotaram isso que a Lê falou? Vocês perceberam a importância? Quando vocês me vêm fazendo assim, é porque tem chave descendo aqui. De como a gente, às vezes, compra a expectativa do que aquela roupa vai nos trazer, ou de como a gente vai se ver com ela, e na hora que veste, na hora que vai para frente do espelho, não é bem isso. E eu costumo de dizer que a expectativa, Lê, não é só com as roupas, mas em praticamente tudo que a gente faz, quando a gente coloca só a expectativa, a gente está do lado de fora, observando e esperando que aquilo atinja alguma coisa. E é por isso que às vezes a gente falha, inclusive em mostrar a nossa imagem, porque a gente fica na expectativa do que o outro vai achar, de como o outro vai me ver. E enquanto eu me preocupar só com o outro, eu não vou estar me sentindo bem, não vou estar fazendo por mim e não vou estar tendo entendimento sobre quem sou, que é o principal. Não adianta ler, vir e tentar se vestir igual a Rafa tentar se vestir igual a Lê, porque cada uma é uma e cada um precisa buscar a sua essência na hora de fazer essa vestimenta, na hora de transmitir essa imagem. Não é assim, Lê? Exatamente, Rafa, e é isso que eu também defendo muito, porque a gente tem excelentes profissionais aí no mercado, mas que ficam apenas trazendo a fórmula mágica. E a fórmula mágica, que eu digo que é a técnica, o conhecimento, né, de que cores combinam entre si, como você harmoniza seu biotipo, o que você comunica, são importantíssimas. Mas a gente precisa alinhar tudo isso, né? São só ferramentas. Eu costumo brincar e fazer um exercício quando você está diante do espelho. Essas técnicas todas são setinhas que vão aparecendo, né? É a cor, é a modelagem, é a textura, é o acessório, o que cada um está comunicando para você fazer essa junção e criar o seu. Porque sim, eu entendo muitas... Eu percebo que é difícil a gente ver pessoas no caminho do meio. Ou a gente
tem aquelas que dane-se, meu produto é bom, meu serviço é bom e eu gosto de me vestir assim, tô bem assim, ou é aquela desculpa de sempre, né? Ah, eu sou básica, sou básica. Tá bom assim, eu brinco que o básico é a desculpa de quem não tá querendo abrir os olhos para isso, né? Para essa ferida. Hoje a gente tem o básico, hoje a gente tem aquele outro caminho de se vestir num papel que não é o seu. E geralmente é o salto que a gente dá quando a pessoa começa a olhar para a imagem, é isso, ela sai do ponto A lá para o ponto Z, de incorporar um papel que não é o seu, e aí isso traz tristeza, até acaba surtindo efeitos das pessoas notarem, se conectar com o público, mas internamente a gente não se resolve. E o que eu defendo é um caminho do meio, que dá para a gente usar essas técnicas, mas dá para fazer isso mantendo a sua essência, mantendo aquilo que você gosta, mantendo aquilo que é sustentável para o seu dia a dia. Não adianta nada eu falar para você que você precisa usar blazer se você mora aí no calor de 40 graus, né? Exatamente. Não adianta nada eu falar para você que você vai ficar mais poderosa, mais elegante com escarpã se você tem algum problema no pé, na coluna, ou se você não consegue segurar aquilo, se você tem dor. Então eu acho que existe esse caminho do meio de personalizar com essência, com autenticidade, que você consegue se sentir bem, criar um estilo sustentável, que eu digo, né? Parece que esse é um termo da área ambiental, mas é sustentável no sentido de se prolongar no tempo, que você consegue manter, que fica funcional para o seu dia a dia, que você comunica aquilo que você precisa e que você também se sente você. Acho que é essa a palavra, né? Porque precisa conectar, precisa estar bonito, mas você precisa se sentir você. E eu vim aqui para falar isso em especial, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, de imagem de empresária, a gente precisa muito entender com quem a gente está conversando, né? Somos adultas, não dá para a gente usar só o que a gente gosta, dá para a gente usar o que a gente gosta aliado com aquilo que a gente precisa comunicar, porque o público é fundamental. Dia desses eu estava participando de uma imersão e o palestrante trouxe um raciocínio que eu fiquei assim, é isso. Ele trouxe o raciocínio de que, vamos supor que o seu público-alvo é homens de 70 anos, né? Já é um público definido. Homens de 70 anos e que moram na Inglaterra. Eu já tenho uma persona aí. Mas, aí ele trouxe duas imagens, do Ray Charles e do vocalista da banda Rolling Stones. Totalmente diferente. O que eu visto aqui, ou vai comunicar ou com um ou com outro. Eu não consigo me comunicar com os dois com uma determinada imagem. Se eu tiver toda polida, certinha, bem alinhada, elegante, clássica, aristocrática, eu não vou me comunicar com o vocalista da Rolling Stones. Ao passo que se eu tiver toda cheia de piercing, coturno, eu não vou me comunicar com o Ray Charles. Então, eu acho que quanto mais a gente entende isso, mais a gente consegue alinhar a nossa imagem para aquilo que a gente precisa comunicar, mais nossa essência. Então, a criança, por exemplo, que está aqui, tá aí ainda, criancinha? Dá um feedback pra gente como é que tá a imagem agora. Terapeutas, por exemplo. É uma área que se tem muito estereótipo de tá de branco, tá de roupa mais angelical. Mas se você gosta de um traje mais elegante, mais sofisticado, uma roupa com um pouco mais de peso, dá perfeitamente para aliar isso. O que não dá, obviamente, eu gosto muito de roupa preta, roupa curta, roupa justa, roupa sensual. Óbvio que isso não vai ser recomendado para o seu ambiente de trabalho, porque senão você não vai comunicar o que você faz, você não vai atingir as pessoas que você precisa, você não vai comunicar essa acessibilidade e esse acolhimento que o terapeuta tem que trazer com a sua imagem. Mas você pode reservar isso para os seus momentos de lazer, porque, como você bem disse na nossa conversa de ontem, que eu achei genial, até vou incorporar, nós temos faces e fases, né? Nós temos os nossos papéis. Então, a sabedoria em construir uma imagem sustentável também está nesse aspecto. A Creuza, eu acho que é um exemplo perfeito de que ela é terapeuta, mas ela é elegante, ela tem os acessórios dela mais étnicos, mais despojados, que até viraram já assinatura de estilo, e assim sucessivamente, porque nós temos as nossas faces e fases. Eu era advogada. Eu, na verdade, estou no caminho inverso. Eu estou saindo um pouco daquele clássico super fechado, super autoritário e trazendo um pouco mais de modernidade, trazendo um pouco mais de descontração, trazendo um pouco mais de criatividade para comunicar isso para os outros e para mim. Porque a gente comunica para os outros e para a gente. Quanto tempo a gente se vê no espelho, na tela do celular?
Então, eu sempre, quando eu estou no trabalho criativo da SCH, de desenvolver modelos, desenvolver coleções, pesquisar tendências, eu faço esse exercício de colocar algo um pouco mais criativo, algo um pouco mais disruptivo, porque a gente comunica pra gente também, não é só pro público, não. Exatamente. E, ó, e a Daia está aqui perguntando, Lê, qual é a imagem que comunica que sou das terapias e da saúde? Eu acho que o branco, tons claros sempre são muito bem-vindos, mas eu acho muito, daí é isso. Quem é seu público? Se você tem um público ou quer atingir, né? Tem essa questão do que você já tem e do que você quer atingir. Um público mais simples, que talvez vá se intimidar com um perfil um pouco mais, né? Mais elegante, mais sofisticado. Eu acho que tons claros, mas não necessariamente só branco, pode ser um bege com branco. Você pode trazer um acessório, né? Um acessório talvez de um material natural, couro, pérola é sempre muito bem-vinda. Mas também depende muito da essência. Então, não, eu quero comunicar que eu sou da saúde, mas eu quero também me sentir um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticada. Aí eu acho que dá para incorporar cortes retos, tecidos mais estruturados, ainda nessa linha, tons mais claros. Então a gente tem duas questões aqui que são muito impactantes no visual como um todo: as cores e a estrutura das peças, a modelagem do tecido. Então, geralmente, quando eu tenho cortes retos, eu comunico mais sofisticação, mais autoridade, mais poder. Imagina uma pessoa com um blazer e uma calça alfaiataria da mesma cor. Vamos colocar aqui uma cor neutra, azul marinho. E do outro lado, uma pessoa com um vestido fluido, um tecido fininho, azul marinho. As linhas retas vão comunicar esse poder, esse distanciamento, essa autoridade. Ao passo que as linhas curvas, mais fluídas, mais leves, comunicam isso. Leveza, fluidez, acolhimento. Então, me parece, né, que para comunicar que é da saúde, a gente tem que ir um pouco mais para o caminho de cá, do acolhimento, da leveza, da fluidez. Mas dá para equilibrar. E aí que vem essa pitada que eu sempre digo. Então, equilibrar talvez com as cores, não necessariamente usando só branco, mas cores que transmitam essa acessibilidade. E aí vamos supor, hoje eu quero ficar mais chique, eu vou usar uma alfaiataria que tem cortes retos, eu vou equilibrar esse acolhimento e essa acessibilidade como? Trazendo tons claros. Hoje eu tô com uma roupa fluida, mas eu quero manter a minha comunicação de leveza, de acolhimento, de acessibilidade. Se você tá com a roupa fluida, cuja estrutura por si só já traz essa comunicação, aí você pode colocar um pouco mais de cor, estampa. Então, esse equilíbrio de saber o que cada coisa comunica e fazer essa brincadeira, a gente pode usar muito o poder das cores. A gente sabe que, né, tem estudos e estudos que indicam que as cores comunicam sensações. Tanto é que a gente utiliza muito a questão de cores em paleta de cor de construção de marca, na arquitetura, né, para escolher cor de parede, de móveis, de etc. Se você está numa sala toda escura, você tem uma sensação. Se você está numa sala toda branca, você tem outra. Se você está numa sala colorida, você tem outra. Assim é com a gente. Então, entender quais cores você gosta, quais cores comunicam aquilo que você deseja transmitir. E também a sua essência, se você quer comunicar mais essa sofisticação, essa elegância, atingir um público mais high ticket ou não, eu quero atingir pessoas que estão mais feridas, então eu preciso trazer essa acessibilidade maior. Não sei, Daia, se eu clareei alguma coisa ou se eu confundi mais. Eu falo que a gente sempre traz provocações, né? Vai tirando camadas e quanto mais a gente entende, mais coisas a gente vê que precisa ir entendendo. Ó, mas deu bom, porque a Cássia é uma empreendedora ouro, ela é minha mentorada, e ela trabalha com mesa aposta, Lê. Então ela está pedindo aqui, para eu que sou da área da mesa aposta, preciso investir em algo específico? Olha, gente, eu de vocês mandava essa live, hein, no aviãozinho, porque enquanto a gente está ao vivo, olha, consultoria gratuita aqui, a mentoria grátis que está chegando aqui para você, esse conteúdo de alto valor. Depois É verdade. não adianta que não volta mais. Olha só, mesa aposta. Então vamos entender. Quem trabalha com mesa aposta se comunica com o universo feminino, né? Isso é fato. Universo feminino. Já é o primeiro 100%, detalhe. podemos dizer, né? Salvo se a gente tiver um homem muito mais sensível, talvez
né? Os gays gostam muito dessa parte, mas assim, vamos colocar aí 95% mulheres. E eu Então, diria até, Lê, que quem com mesa aposta são mulheres, e já são mulheres com uma consciência um pouco. Já tem mulheres com despertar ali para alguma exatamente, coisa. com uma consciência de um pouco mais de feminilidade. Porque aquela Sim, mulher, girl boss, CEO, que tá ali na correria do dia a dia, não vai pensar na mesa aposta. exato. A mulher que está comprando mesa aposta é aquela que ou está em casa, né, fez esse movimento de olhar para o celular, ou está em vias de, porque já tomou posse da importância da gente potencializar o nosso feminino. Exato. Então, eu acho que você tem que focar nesses elementos que remetem à feminilidade. Então, cores que são bastante femininas. Lavanda, os rosáceos, do modo geral, coral. Claro que a gente teria que entender, falando especificamente aqui da parte de cima, quais são as cores que mais te valorizam. Eu estou falando de um modo geral. Se você gosta de estampas, você pode usar estampas florais, poá, as estampas mais clássicas, né? Poá menorzinho, um xadrez vestir menorzinho, que tem essas cores mais leves. Então, olha como isso é interessante. Pensa no xadrez. Se eu uso um xadrez preto e branco vermelho, eu migro para esse universo de mais força, de mais poder, de distanciamento. Agora, se eu estou num xadrez vestir em tons de rosa, por exemplo, em tons de azulzinho claro, e não necessariamente candy colors, pode ser um laranjinha, eu já migro totalmente a comunicação, mesmo usando a mesma estampa. Se você gosta de saia, saia é um elemento muito interessante. Então, aí também a gente precisaria entender se você gosta de puxar sua comunicação para esse feminino bem feminino, que aí nesse seu lugar você pode abusar, ou se você quer também trazer um pouco mais de sofisticação. Porque aí dá para fazer esse mix. Então, por exemplo, usar uma saia fluida. Vamos pensar uma saia plissada. Com um coletinho fechado, fica super feminino, elegante, sofisticado, porque daí o colete com as linhas retas traz esse equilíbrio de trazer sofisticação, de sair do óbvio, de trazer... Porque mulher gosta daquilo que brilha aos olhos, né? Mulher compra um pouquinho daquilo que você gostaria de ser. Então, eu sempre digo que quem trabalha com o universo feminino tem que apostar ainda mais na imagem, porque a gente tem que despertar esse desejo, né? De que elas compram um pouquinho da gente também. Exato. Então, E eu acho interessante, pode falar, Rafa, perdão. interessante isso que você falou da saia, das coisas, porque que nem agora que você está fazendo todo esse retrato, Cássia, anota tudo isso daí, porque vai ser muito bom depois a gente trabalhar isso, até inclusive no seu marketing. Eu outro dia estava brincando com o Greg, eu não sei o que é, acho que até foi um dia que eu montei uma mesa, tudo, e eu não lembro o que a gente estava falando, eu falei para ele, ai, não sei, eu não me vejo assim tão feminina, tão delicadinha para determinadas situações. E ele deu risada. Então eu falo assim, que nem você citou a saia plissada, isso me lembrou muito. É uma saia, Lê, que eu sempre tive vontade de ter, mas toda vez que eu vesti, eu nunca me vi dentro dela. Mas é porque aí que vem o tripé, né, Rafa, que eu falo, que é quem você é, onde você está e quem é você é, quem é seu público, o que você quer comunicar. Esse é o tripé da imagem de sucesso. Então, por exemplo, a saia plissada. A saia plissada se sente muito bem quem tem essa essência mais feminina. Mais leve, mais doce, mais meiga. Que eu, por exemplo, nunca tive. Eu sempre fui mais trator. Né? Eu venho exercitando isso. E aí, até eu brinquei que logo que eu me formei, eu comprei uma saia plissada linda. E toda vez que eu colocava a bendita da saia, eu olhava, alguma coisa tá esquisita, alguma coisa tá esquisita. Mas porque não era eu. Eu tenho essa saia até hoje, que quando eu coloco a saia agora, que eu coloco com um blazer, ou que eu coloco uma camisa, ou que eu faço esse cabelo que já traz esse peso, pronto, já resolve. Aí que vem as setinhas que eu falo pra você, vou partir dessa peça aqui. Qual é a comunicação principal dessa peça? Em cima dela e da minha essência do que eu quero comunicar, eu vou construindo os detalhes. Então, pode ser que você não tenha se achado, porque você se sentiu muito menininha, muito românticazinha, mas dá para equilibrar. E as peças têm o poder de não só representar o que a gente é, mas também onde a gente quer chegar. Então, assim como eu me visto de um jeito mais criativo quando eu quero criar, quando a gente está nesse ambiente mais familiar, que a gente quer trazer mais essa leveza para o nosso lar, essa delicadeza para o nosso lar, para os nossos clientes, ainda que a gente não esteja já nesse lugar,
A gente já pode se vestir assim, porque a gente comunica pra gente, pro universo, aquilo que a gente tá querendo chegar. Então fica aí esse Exatamente. desafio para você. Experimenta a saia plissada, de repente, com um colete e um cinto na cintura, ou um colete aberto e uma blusinha mais justa por baixo, ou um coletezinho mais curto, com uma peça mais estruturada, sabe? Que traga mais esse Uhum. peso. Com um cabelo assim, ou um coque mais alto, que você vai se perceber diferente. Exato. Legal, já anotei as dicas aqui também. Bom dia, Jana, seja bem-vinda. E Lê, é interessante que o que acontece? Vou falar que vou puxar bem a sardinha para o lado das minhas empreendedoras, porque eu acredito que isso é o que a gente vive diariamente. E de vez em quando eu estou pegando no pé delas. Então eu falo assim, não é difícil, não é coisa de outro mundo, igual a gente estava falando na travessia sábado, a gente acordar, passar um filtro ali com cor, joga um pó, um batonzinho. Inclusive, a minha filha Maria, a gente costuma dizer que não existe mulher feia, existe mulher sem batom. A gente sempre brinca disso. De vez em quando ela pega o brilhozinho dela e faz. Então, eu entendo que a gente vive numa correria muito grande, que a gente tem que ter propósito, que às vezes a gente tem que até abrir um espacinho extra na nossa agenda para a gente dar esse, né, upzinho na gente, porque eu costumo falar que isso tira a gente da bad, às vezes a gente não tá legal, a gente vai lá, põe uma roupa bacana, passa seu melhor perfume, passa um batom que seja um rímel, já dá aquela coisa mais gostosa para a gente se ver. E o que acontece? Eu estimulo muito elas a estarem no Instagram, a aparecerem, a perder essa vergonha de fazer vídeos, de estar aqui. E muitas vezes eu puxo a orelha delas, por quê? Porque, perdi a vergonha, agora eu apareço aqui, mas às vezes está naquele momento de qualquer jeito, e aí aparece aqui e vai falar alguma coisa, ou responder uma caixinha de pergunta, alguma coisa assim. Então eu falo, tudo isso vem alinhado a esse nosso marketing pessoal. Pode ser que vai ter dia que, beleza, tô lá com o coquezão na faxina e quis trazer alguma coisa no meu story e falar alguma coisa. Beleza, é naquele momento. Mas diariamente, para aquilo que eu quero passar, é importante a gente ter um mínimo de cuidado quando a gente vai aparecer, não é, Lê? Com certeza, com certeza. A gente estuda muito em marketing, né? É um assunto que eu também gosto bastante, de que as pessoas se conectam, né? Pessoas compram de pessoas e que é importante a gente trazer a nossa essência, mas até isso tem que ser intencional, pensado e com estratégia. A gente sabe que se você aparece o tempo todo muito produzida, muito, você gera um distanciamento. Mas se aparece o tempo todo desleixada, né, de qualquer jeito ali na casa, não passa autoridade. Né? E mais uma vez, não desperta desejo. Então, é esse binômio aí de autoridade e desejo. Pessoas compram de pessoas, né? E eu sempre proponho esse exercício. Se olhe, você olhe no espelho, olhe como você está a maior parte do tempo. Você gostaria de comprar de você? Sem conhecer a sua qualidade técnica, o seu produto ou o seu serviço, só pela sua imagem você compraria de você? Isso te despertaria desejo? Porque a gente está aqui, Rafa, vamos ser agora, passar um pouco pro lado afetivo, macro da coisa, e ser bem objetivo. A gente está aqui na guerra do dedão. Eu escutei esse termo e achei fantástico. É a guerra do dedão, né? A gente precisa chamar atenção para isso. E aí, se você vê alguém ali de qualquer salvo, se está muito esdrúxulo e muito feio, a pessoa vai passar. Diferente se ela te percebe de um jeito diferente, se ela se conecta com você por algum elemento, né? Quer por uma técnica de atenção que você usou aí dos truques da Rafa, de começar os 3 primeiros segundos fazendo movimento, enfim, mas a sua imagem é fundamental. E ter essa rotina de cuidado é um obstáculo a menos, é um elemento a menos para você procrastinar, porque eu tenho certeza absoluta que você está recusando convites, deixando de gravar, deixando de fazer story, deixando de ir em reunião, porque não está arrumada. Ai, amanhã, depois, ai, quando eu estiver arrumada, ai, dia X da semana que eu vou estar arrumada, eu vou fazer tal coisa. E assim, ter essa Exatamente. rotina, juro, 5 minutos. Eu tava aqui também, né? Também sou mãe, também tô aqui, tava aqui com a criançada. Eu comecei a fazer essa maquiagem 9h25. Coloquei o reloginho ali do lado. Claro, óbvio, gente, eu tô acostumada, eu já faço faz tempo, já tenho os produtos certos, mas esse conhecimento tá acessível. Você também pode ter, você também pode construir no que funciona para você. Foi 5 minutos, 5 minutos. Ah, eu não tenho tempo de ficar fazendo escova o tempo todo. Encontra aí 2 jeitos de arrumar o seu cabelo que seja mais fácil. O meu é esse, eu vou só variando. Eu faço coque, eu faço trans, coque alto, coque baixo.
Porque não dá para ser desculpa, né? A gente falou na travessia, a gente tem nossos álibis. E a gente vai Exato. inventando cada vez os álibis. Ai, porque meu cabelo é ruim. Ai, porque ele é liso, porque ele é crespo. Ai, porque eu não tenho. Ai, porque eu não sei. Tá, mas vamos resolver então. Fazer hoje com o que tem hoje, né, Rafa? E ó, E tem assim, quem é também. empreendedora, a imagem faz total diferença. E não me venha com o álibi de, mas eu trabalho no setor mais simples. Você tem que pensar que a sua imagem alinhada também é uma experiência do cliente. Não se fala tanto em experiência do cliente, a experiência do cliente nada mais é do que o quê? O cliente sentir que ele está sendo cuidado, que se preocuparam com ele, que fizeram de tudo possível para agradá-lo. E a sua imagem empreendedora também faz total sentido nisso, né? Tem total impacto nessa experiência do cliente. Beth está aqui, eu vi. Beth, minha empreendedora ouro também, que é proprietária da Soul Closet. Andressa, empreendedora ouro e maquiadora que chegou aqui. Inclusive, ela criou a Make Clean, que é justamente essa make só para dar aquele up na gente. Ela já ensina várias dicas sobre isso lá no Instagram dela, porque realmente é isso. É eu chegar para você agora e falar, Lê, vamos entrar para uma live agora? Ai, mas isso, mas aquilo. O story que você faz, deixando de mostrar o seu produto, de falar sobre alguma coisa que está ali acontecendo na hora que linka exatamente com o que você faz porque você não se arrumou. Eu já fiz isso, eu confesso, e acho que todo mundo já fez, passou por algum momento sobre disso. Fala, nossa, eu podia falar disso, mas olha, não dá. É diferente, é igual eu falei, a gente tem e a gente estava falando, você repetiu, a gente tem as faces e as fases. Eu estava na academia, treinando, isso faz parte da minha rotina, eu trago isso nos meus stories e veio um insight, eu já gravei o reel que eu estava na academia. Por quê? Porque eu linkei dois assuntos e naquele momento eu estava fazendo um treino. Agora eu vejo na época da doceria, Lê, eu deixava muito de fazer vídeo, de aparecer no começo, porque eu tinha na minha cabeça, isso era na minha cabeça, que eu estava na cozinha, que eu não podia usar maquiagem, porque a vigilância isso, aquilo, aquele outro, que eu estava correndo, não dava tempo, tinha que pôr roupa confortável, nanana. Aí foi virando, foi virando. Opa, então tá, posso estar com a roupa confortável e fresca por baixo, mas posso estar com um avental bacana e uma touca, cabelo preso, bacana. Eu não posso passar maquiagem nem estar esmalte, mas posso estar com a unha feita, né, sem esmalte mesmo com uma base, e posso estar com um filtro solar que tem cor. Então eu falo assim, tem estratégias, tem possibilidades, mas o fato é que a gente vive se escondendo atrás de desculpas. E uma desculpa, Lê, que eu escuto sempre, e eu confesso, vou confessar para você e para quem está aqui, que de vez em quando eu passo por essa. É do tipo, nossa, mas eu vou tão arrumada assim. Ai, não, acho que tá muito, né? E o ano passado foi a primeira vez que eu me desafiei. Foi um almoço de Dia das Mães no CTG. E eu queria pôr uma bendita saia estampada, que eu nunca tinha usado, com uma camisa branca. E eu me arrumei toda. Na hora que a minha sogra chegou aqui, que ela passou para dar carona, ela falou, nossa, mas tudo isso? Eu falei, tudo isso que hoje é o Dia das Mães e eu quero. Cheguei lá no CTG, eu gritei, nossa, meu Deus, para vir no CTG. Falei, não foi para vir no CTG, foi porque é meu dia das mães. Eu quero estar bem. E foi um dia que eu percebi muitos olhares. E muitas vezes a gente, ao invés de se sentir bem e elogiada com esses olhares, os olhares nos intimidam e na próxima vez a gente fala, eu vou mais simplinha, né? Porque é lá, é a minha cidade, é isso. E a gente acaba deixando O até de uma roupa. diminuir para caber na caixa do outro, né, Rafa? Tô muito arrumada para quê? Claro, óbvio que a gente precisa ter um conhecimento, um bom senso, mas é muito arrumada para quem? Para quê? Se eu tô querendo, tá dentro de uma razoabilidade, e é isso. É como eu falei, a memória que você teve desse dia provavelmente se tornou muito mais especial porque você estava no mais. Se sentindo bonita. No mais, se você tivesse no médio ou no menos, a memória seria totalmente diferente. Né? E não é E questão é de isso. E aí, exagero, assim, né? uma coisa que eu acho muito importante destacar, porque eu tenho muito esse lema de que não existe pode, não pode na moda, e a gente não tá aqui para deixar ninguém refém.
Óbvio que eu também tenho meus dias de preguiça, eu também sou mãe, eu tenho mil e uma funções, tem dia que eu fico o dia inteiro com roupa de ginástica, não deu tempo de fazer outra coisa. Óbvio que isso acontece. Só que isso não pode ser a regra. E a gente precisa ter consciência sobre isso. Porque senão os dias vão passando, e você começa a ter até uma melancolia sem saber que muitas acham que está deprimida, acham que tem muitos problemas, e às vezes é só a sua imagem que está desalinhada, né? Com uma coisa simples que Exato. você poderia resolver. Então, eu tenho também meus dias de preguiça fecha, que eu brinco. Meus dias de preguiça fecha. Só que isso não pode ser a regra. E o dia que você tiver nesse dia de preguiça fecha, você tem que saber que a sua produtividade vai diminuir, né? Que os olhares para você vão ser diferentes, que você não vai estar se sentindo assim tão bem, tão linda, tão maravilhosa. Porque muitas vezes a gente não tem essa consciência racional, né, Rafa? Exatamente. E muitas vezes a gente acaba se preocupando muito com o outro, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar. E é engraçado que a gente sempre se preocupa com isso, e não é com o elogio que pode vir, é sempre pensando na crítica, né? Em vez da gente olhar para aqueles olhares que estão nos admirando, que estão nos colocando para cima, a gente vai justamente naquele que vai te derrubar por algum motivo. Então eu falo assim, é uma questão da gente se conhecer. No caso do empreendedorismo, igual a Daia colocou aqui, é uma questão de respeito com o cliente, né? Eu vejo aqui a Beth, que as meninas acho que estão assistindo lá na loja também. É um consenso de quando você tem equipe, de que essa equipe também precisa entrar nesse ritmo. Exatamente, Rafa, você tocou num ponto crucial que eu falava muito aqui para minhas meninas. A empresa que tem equipe, uma imagem alinhada faz com que você afaste ruído na comunicação. Voltando mais uma vez na questão da experiência do cliente, porque não adianta nada a dona aparecer toda linda, arrumada, produzida, levantando a bandeira da autoimagem, do autocuidado, de que vamos empoderar, ararararará. Vamos, o meu exemplo aqui, né? Loja de roupa. Uhum. E aí chega a cliente lá, a loja bonita, roupa super bem cuidada, um aroma exclusivo, embalagem bonita, musiquinha, café, tudo. E a vendedora, cabelo oleoso, sem maquiagem, de legging, ruído. Claro que o seu cliente não vai ter essa consciência racional de pensar, nossa, que ruído na comunicação. Não, mas ele vai achar que alguma coisa está esquisita. Ele vai chegar cheio de expectativa e talvez ele já olhe para o produto com outro olhar, sem saber que é aquilo que despertou. E às vezes nem você se dá conta e pode ser que seja isso que esteja acontecendo. Então, assim, aqui, Exato. né, quando a gente tinha a loja física aqui em Tararé, o uniforme das meninas era a roupa da loja. Eu dava para elas de tempos em tempos as roupas da loja e as pessoas queriam comprar as roupas que elas estavam usando. Porque aí, né? Claro, respeitando a individualidade de cada uma, ninguém aqui tá querendo ser carrasco. Aí você não gosta de muita maquiagem? Um filtro com cor, um batonzinho, uma demonstração de cuidado e de alinhamento com os valores daquela marca, daquela empresa, né? Daquele negócio. Então, você está vendo como uma questão de, às vezes, vender mais ultrapassa a questão do produto e do serviço. Com certeza. Ultrapassa até mesmo a questão de tanto que você está aí pensando na experiência do cliente enquanto teu ambiente, igual a Lê pontuou, de ter um cheiro exclusivo, de ter tudo no lugar, de ter uma loja bonita, e às vezes você não está cuidando de como isso se linka com a sua imagem, com aquilo que você transparece e aparece aqui. Porque eu defendo muito que a gente tem que estar, sim, presente aqui no nosso perfil. Eu costumo dizer que o nosso perfil no Instagram é a nossa loja na rua mais movimentada da cidade. Aqui a gente mostra muito do nosso dia a dia, das nossas coisas, das faces e das nuances que a gente gostaria de apresentar para justamente gerar conexão, porque igual você pontuou, e isso é um dos meus bordões, inclusive, Lê, pessoas compram de pessoas, é isso que gera conexão. Então, é importante a gente olhar para o todo. Não ficar só tirando coisas separadas e, igual você falou, não se colocar numa caixinha. Eu não preciso estar só nessa. Igual a Creuza também pontuou aqui pra gente. Não é que tem certo e que tem errado. É entender o que faz sentido para cada uma que está aqui, para cada uma de nós. Enquanto empreendedora, enquanto mãe, enquanto esposa. Tem aquele meme, né, que fala, principalmente mãe de criança pequena, deixa eu fazer o teste da roupa, se eu posso sair com a criança ou não, né? Então, é olhar para todos esses lados, mas olhar, você falou algo que ficou muito para mim forte aqui, Lê, que é olhar também para onde eu quero chegar.
para a questão de que somos adultas, que adultas fazem o que tem que ser feito, e que não necessariamente eu vou estar 100% naquilo que eu gostaria, que eu acho confortável para agora, mas para aquilo que eu quero, para onde eu quero chegar, para aquilo que eu quero comunicar. E o dia que eu não tô afim, tá tudo bem, todo mundo tem esses dias. Mas que, de fato, esses dias sejam a exceção, que não sejam a regra, né? Que seja Com aquele certeza, dia Rafa. ou... Com certeza. Eu falo que é isso, somos adultas e alinhar a imagem também precisa de um pouco de disciplina. Eu sempre faço muito um comparativo com a dieta. Precisa de uma disciplina para você chegar num outro nível, que não necessariamente você vai ficar comendo só o que você gosta. Não dá para comer só o que você gosta. Às vezes, dependendo da sua genética, dependendo do que você gosta, dá para comer um pouco mais, um pouco menos. Uhum. Mas dá para chegar nesse meio termo tranquilamente, até porque a moda tá muito democrática, né, Rafa? Exato. A gente tem roupas belíssimas, super confortáveis, a gente tem roupas belíssimas que não amassam. E não só roupas, acessórios para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, dá tranquilamente para se estruturar, para se alinhar, muitas vezes com o que você já tem, e depois devagarzinho fazendo compras assertivas. E eu quero deixar aqui uma dica prática e um exercício final. Você falou do batom, né? Que não tem mulher feia, tem mulher sem batom. Mas, até para o batom, a gente precisa ter um olhar de autoconhecimento. Por quê? O batom, ele é responsável por fazer contraste no nosso rosto. Então, muitas vezes, e é uma diferença pequena de tom, e isso eu percebo que esse erro eu cometia, antes de ter esse conhecimento técnico. Se a gente usa o tom errado do batom, especificamente se o batom quente ou batom frio, vai mudar completamente aqui suas olheiras, suas manchas. Então, a gente tem infinidades de cores. E isso é uma coisa que você consegue fazer em lojas de cosméticos, em farmácia, em consultoras Mary Kay, de pedir para elas, eu gostaria de testar batons quentes e batons frios. Só daí você já vai descobrir se a sua pele é quente, porque eu, por exemplo, não sei se você se lembra, teve uma época que estava muito em alta um batom da MAC chamado Snob. Ah, sim. Ele era um batom meio lilás, meio rosa, assim, a Lady Gaga usava muito, e eu, meu Deus, né, gostava de seguir tendência, comprei o vendido Snob. Quando eu vejo as fotos com o Snob, Jesus amado! Porque meu contraste é alto, então ele apagava minha boca e de um jeito frio, péssimo, péssimo. Então, assim, tem esses pequenos detalhezinhos que muitas vezes fazem muita diferença. E para finalizar aqui, mostrando para você na prática como os detalhes fazem diferença e tudo na nossa imagem comunica. E eu quero que você use isso como um fator de estímulo, de positividade que dá para você ajustar com o que você tem. Até o jeito que você prende o cabelo. Então aqui, ó, esse é o cabelo que eu uso muito, dividido no meio, aqui puxadinho, que faz o quê? Ele faz linhas retas. Então, linhas retas sempre vão comunicar mais elegância, mais poder, mais sofisticação. Eu não tô 100% poderosa e inacessível porque eu trouxe aqui uma modernidade com os colares, em banhos diferentes, uma peça que já é um pouco mais moderna aqui, mais despojada. Então, esse mix faz diferença no resultado final. Mas eu quero mostrar especificamente o cabelo. Olha a diferença na minha imagem aqui com esse cabelo e com o cabelo solto. E vou mais. Olha a diferença do cabelo assim e do cabelo assim. Aqui eu já fico mais sensual. Aqui eu fico mais comunzinha, mediana. E aqui, bem mais elegante e sofisticada. Exatamente. Então, com um pouquinho de olhar para o que tem disponível, para o que dá para fazer e com o que você quer comunicar, com o que você gosta, o que funciona para você, você já consegue ir transformando a sua imagem de um jeito simples, curtindo o processo e colhendo os frutos. Exatamente. E testando, ó, é testar, igual a Lê fez aqui. Testar. Mesma roupa, mesma maquiagem, mesmos acessórios, com o cabelo mudou. Mudou totalmente a representação e aquilo que ela queria comunicar. Então, muitas vezes, não é começar já investindo rios de dinheiro para ir indo lá e comprando a peça mais cara, marca aí. Não, é buscar por profissionais que conseguem te ajudar a te encontrar, a ter mais autoconhecimento
conhecimento, a ter o conhecimento também, não só, igual você falou, das cores, das técnicas, mas conseguir agregar tudo isso de forma que seja usável para você, aplicável no seu dia a dia e comunique aquilo que você gostaria de comunicar. Porque senão acaba ficando só em base de anotações, nas dicas perdidas de cada hora que você pega cada uma de uma pessoa, nada funciona, você se olha, se veste, olha para aquele guarda-roupa inteiro e fala, meu Deus, não tenho roupa, não sei o que usar, não sei como fazer. E às vezes é só um ajuste. Um Um pequeno ajuste, ajuste, exatamente. É um né? olhar, exatamente. Um olhar, e um olhar diferenciado. E a gente parece que não, mas estamos em 1 hora de live. Pois Pensa é. em 2 mulheres que Pois falam, que é, falariam poderíamos ficar aqui o dia inteiro. ativamente. Exatamente. Mas eu já vou aproveitar o gancho, Lê. Poderia falar de qualquer outra coisa, mas vou aproveitar para falar para quem quer ter mais disso, claro, seguir, né, a Lê, já pegar o arroba aqui, já sair e seguir a Lê. Para quem quer continuar aprendendo mais sobre marketing, vendas, empreendedorismo, continuar aqui comigo. Mas para quem quer um olhar a mais, buscar essa coisa da imagem, da cura, enfim, do mais, que a gente não vai ficar aqui detalhando demais. Só anote na sua agenda, dias 19 e 20 de julho. Já começa a olhar passagens para a Chapada dos Guimarães, para estar junto comigo, com a Lê e mais nossas outras mulheres elos da essência, para vivências e para um fim de semana que vai mudar a sua vida, o seu jogo presencial, né, Lê? Presencial Sim, porque a na Chapada internet dos é Guimarães. maravilhosa, mas o presencial tem uma energia diferente, né? A Diferente, gente foca, a gente se completamente. concentra, a gente fica exclusiva para aquilo. E é exatamente. Estamos aí em primeira mão convidando vocês para participar com a gente do primeiro evento presencial Elos, onde a gente vai trazer tudo isso que a gente acredita, né? Porque nós Exato, acreditamos que a evolução, que o avançar, que o prosperar parte da essência e do autoconhecimento em todas as áreas. Não adianta eu entender de marketing se eu não sei o que funciona para mim, se eu não alinho minha imagem, se eu não estou de bem com as minhas questões, com as minhas feridas, se eu não estou me exato. alimentando bem, se eu não estou cuidando das minhas finanças. Então, a nossa proposta é justamente trazer esse olhar 360 para que você possa avançar e prosperar de um jeito leve, curtindo o processo e se orgulhando da sua jornada. Exatamente. Aproveita também para seguir @elos da essência. Essa live vai ficar compartilhada lá no perfil também. E qualquer dúvida, não hesite, né, Lê, em nos chamar, em Exatamente, exatamente. chamar. Então, já sigam o meu perfil. Eu respondo bastante direct. Adoro, sabe aquela conversa de amiga? Tô com uma dúvida, sim, gostaria. E se você quiser também um olhar mais próximo, um olhar diferenciado para você, para sua essência, para o seu público, a minha proposta de trabalho é justamente essa: unir conhecimento de branding, construção de marca, com imagem, com estilo e também com autoconhecimento e autocuidado, porque é só assim que a gente constrói algo que a gente gosta, que nos deixa feliz e que nos emancipa, para você não ficar refém aí o tempo todo, para você conseguir construir um estilo, uma imagem, uma personalidade para as suas fases e faces. Eu vou incorporar esse seu termo que eu achei Pode perfeito. pegar. Então, se você quiser esse olhar direcionado também, me manda uma mensagem no direct que vai ser um prazer atender vocês. Que eu daqui a pouco vou lá para conversar contigo, que eu quero saber como que eu vou para Maceió e vou manter aí a imagem, o Então, posicionamento, sem bora ser lá. aquela louca, a mãe louca da praia, que não passa nada, que só põe um biquíni e amarra o cabelo. Não, essa vez eu falei que a minha praia vai ser Muito diferente. bem, Já isso foi aí. ensinado em você, tá? Esses Isso seus dias aí. aí no Conte litoral. comigo. Foi um prazer, Gente, Rafa. Foi um prazer, meninas. Quero voltar aqui mais amei te vezes. Eu receber. adorei. Eu também adorei. A gente já tem, eu já vi que tem assunto, ó, para muitas e muitas lives. Vamos nos encontrar mais por aqui. Obrigada pelo convite, por encaixar esse momento na sua agenda, que eu sei que de fato é bem corrida e desafiadora. Foi muito bom, Lê. Vai ficar salva, vai ficar aqui para depois todo mundo acessar. E nos vemos logo mais na Elos, nos stories e por aí vamos. Sim, nos vemos. Grande beijo, Obrigada. Lê. Fiquem com Obrigadão. Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Opa.